brasileiro. Sou do batuque, repique, pandeiro. Eu vou te pedir pra você mandar samba maneiro pra gente embolar. Chega o meu cavaquinho e o meu violão. Surdo Gonçalo Batuqueiro faz a marcação. Sou lindo, sou brasileiro. Sou do batuque, repique, pandeiro. Cef Lago e Chico Luiz ensinando a trilha sonora do nosso programa essa semana. Nós vamos falar sobre superdotados. Você viu no início do programa a gente fazendo vários questionamentos sobre quem são os superdotados, como é que a família identifica, existe um diagnóstico clínico em relação aos superdotados, como lidar com eles. São muitos os questionamentos. Para falar sobre esse assunto, já está aqui ao meu lado o Dr. Cássio Eduardo Soares Miranda, que tem um livro fantástico, Superdotação, Psicanálise e Nomeação, falando sobre esse assunto. O Dr. Cássio é mineiro, poeta, professor, psicanalista, trabalha no Departamento de Fundamentos de Educação da Universidade Federal do Piauí, orienta pesquisas relacionadas à psicanálise aplicada em educação, é editor da revista Fundamentos, tem vários temas que ele tem pesquisas na área relacionada à sexualidade, violência na escola, questões ligadas à juventude, enfim, se a gente for falar aqui do que o currículo do Dr. Cássio, a gente vai tomar bastante tempo, porque a gente vai falar sobre esse assunto que você vai ver um pedacinho dele agora para você entender um pouco mais. Vamos ver. A superdotação é um fenômeno no qual o indivíduo apresenta uma habilidade significativamente superior em alguma área do conhecimento, quando comparado à população geral. O indivíduo superdotado é aquele que tira excelentes notas na escola? Não. O conceito de superdotação é bastante abrangente e não trata apenas de pessoas com excelentes desempenhos acadêmicos ou de crianças com 5 anos de idade que sabem dizer o nome das capitais de todos os países da Europa. Superdotados, talentosos ou pessoas com altas habilidades. O nome que se dá a quem apresenta uma capacidade acima da média pode variar e muitas vezes ainda tem os apelidos. Eles falam, esse é o nerd... CDF, nerd, dicionário ambulante. Pessoas com um potencial destacado para as artes, os esportes, a ciência e a linguagem também podem ser considerados como superdotados. Muito bem, então vamos falar sobre os superdotados com o Dr. Cássio Eduardo Soares Miranda. Isso foi para você entender um pouco mais desse universo. Eu queria primeiro, Dr. Cássio, parabenizar pela iniciativa de escrever sobre isso. Eu acho que tem pouquíssimo conteúdo acadêmico, sério, de pesquisa sobre esse assunto atualizado. Até porque o conceito de superdotado, eu imagino que mudou. E a minha primeira pergunta diz respeito a isso. Quem são os superdotados hoje? Nesse mundo com muitos saberes, né? Nesse mundo global demais, onde todo mundo produz conteúdo, onde o acesso ao conhecimento, inclusive, foi mais facilitado, apesar da exclusão escolar. Quem são os superdotados hoje? Boa noite. Boa noite, Maia. É um prazer estar aqui com você novamente. E, de início, eu poderia dizer o seguinte, que a pessoa que é identificada, né, ou que é dita superdotada, há uma série de classificações, como, por exemplo, a pessoa com altas habilidades, né, ou seja, são pessoas que têm altas habilidades em uma ou mais áreas do conhecimento, mas a classificação hoje mais aceita é uma pessoa que tem, além de ter essa alta habilidade ou de ter um domínio amplo numa determinada área, ela também possui um envolvimento com a tarefa com a qual ela se propõe, além de uma criatividade naquela situação, né, na qual ela se envolve. Então, você pega, por exemplo, né, uma criança que tem um certo domínio, né, ou poderíamos dizer uma superdotação na área da matemática, por exemplo, ela tem, além de um domínio excepcional naquela área, no campo da matemática, ela tem um envolvimento com a tarefa, ou seja, ela se dedica muitas horas, e normalmente essa dedicação ela envolve uma satisfação, um prazer muito grande dessa criança, né, ou dessa pessoa na área, né, na matemática, além de uma criatividade em relação a essa situação. Ou seja, ela é capaz de criar determinadas situações em cima daquela atividade.
Por exemplo, eu posso ter uma certa habilidade com matemática, mas eu não tenho criatividade, eu não tenho capacidade de criar determinadas situações, teoremas. E para criar é preciso dominar o complexo. É preciso dominar, exatamente, e é preciso ter um envolvimento com a tarefa, porque é necessário que haja uma dedicação àquela tarefa, e aquela dedicação, normalmente, ela tem uma cota de prazer, uma cota de satisfação quando eu me dedico àquela tarefa. As famílias, elas têm alguma dificuldade de lidar com essas crianças ou com esses filhos superdotados? Tem a dificuldade exatamente porque a maioria não sabe o que é a superdotação, né? Então, normalmente, a criança, né, que tem um traço de superdotação, ela começa a apresentar, como qualquer outra criança, né, um certo fenômeno assim, parecido com uma certa genialidade. É muito comum a gente ver as crianças pequenas, né, que ficam muito engraçadinhas, quando começam a ficar muito assim, com bastante proeza, por exemplo, na área da linguagem. Então, todo mundo acha realmente um menino brilhante, um menino lindo, um menino muito engraçadinho. Isso é mais ou menos comum em todas as crianças. Só que as crianças superdotadas, elas vão além desse momento de gracejo pelo qual todas as crianças, ou a maioria das crianças, passam. Então, as famílias têm dificuldade em identificar, né, o que de fato é uma criança superdotada, se esse filho está apresentando algum traço de superdotação. Então, a primeira questão é a dificuldade na identificação que essas famílias têm. Os professores têm que estar atentos a que sinais? Primeiro, eu gostaria de dizer assim, que, de modo geral, assim como as famílias também têm dificuldade na identificação, os professores também têm dificuldade. A maioria nem está qualificado, inclusive, para identificar. Não. A maioria não está qualificada. Nesse livro eu faço uma pesquisa com os professores, né, com vários professores brasileiros e professores portugueses. Em Portugal já tem uma tradição assim, maior de transmissão de conhecimento na formação dos professores, no que diz respeito à superdotação, mas no Brasil não tem essa tradição ainda. Então, muitos professores sequer ouviram falar o que é a tal da superdotação. Então, tem dificuldade na identificação. Como tem dificuldade na identificação, tem uma dificuldade também na condução, no tratamento dessas crianças em sala de aula. Né? São poucas as escolas que têm profissionais aptos a identificar. E é na área da psicologia também, né? Sim. A psicologia junto com a área pedagógica, sim, que identifica. O curioso é que, geralmente, essas crianças, esses adolescentes, as pessoas de modo geral, elas sofrem muito preconceito, porque elas terminam sendo rotuladas em sala de aula pelos colegas. O fato de saber, ou de ter mais facilidade de aprender e fazer essa criação, essa inovação em cima do conteúdo, porque tem uma facilidade de domínio, termina criando alguns rótulos. Sim, porque assim, a superdotação, ela é um plus, né? É um benefício, né, que a pessoa tem, mas a gente tem que lembrar também que a superdotação, ela por si só, primeiramente, ela não garante sucesso, né, ela não é garantia de sucesso, porque a gente tem casos, né, muitos casos de superdotados que fracassam inclusive na sua empreitada escolar. Uma outra classificação, inclusive, que é dada para o superdotado é de sujeitos talentosos. Então, a gente pode dizer que nós estamos desperdiçando talentos nas mais diversas áreas. Então, essa classificação, né, esse dado estatístico de 5% a 10% da população, vai variar de acordo com o critério de classificação. Das classificações mais atuais, pode chegar até 20% da população. Né? Então, de 5% a 10% são as classificações mais tradicionais, que vão levar em consideração, basicamente, o teste do QI, do quociente de inteligência. Esse teste ele ainda é válido? Ele é legítimo no sentido de reconhecer um alto nível de inteligência ou de capacidade? Sim, tanto que ele é reconhecido que ele ainda é utilizado como um dos, não o único mais, né, porque era o único, como um dos elementos responsáveis pela identificação da criança ou da pessoa superdotada, né? Ele continua sendo do mesmo modo, ele não foi... É claro que ele sofreu modificações, novos testes apareceram, você tem testes específicos, né, para criança, para adolescente, para adulto, você tem testes específicos, né, do ponto de vista do QI. E testes, inclusive, agora que medem outras habilidades, né, do ponto de vista da inteligência. Exatamente porque o conceito de inteligência ele se modificou. Se a gente tinha, então, né, no início do século, por exemplo, né, do século XX, o conceito de inteligência muito ligado a uma certa capacidade de apreensão, de assimilação de conteúdo, muito ligado à memorização, né, hoje, e os testes respondiam a isso, né, tentar verificar isso, velocidade do pensamento, processamento mental, hoje a gente tem um outro tipo, né, de testagem, porque o conceito de inteligência modificou. Como é que são feitos esses testes? Os testes eles são feitos... você está querendo dizer como que são feitas a montagem dos testes? E clinicamente, quais são os exames que juntos formam esse mix
para chegar a um diagnóstico de um superdotado? Sim, então a primeira coisa, normalmente, assim, o passo a passo que se orienta normalmente primeiramente, que a escola ela seja o ponto de partida. Sim. Observando a criança, né, observando o adolescente ali no seu comportamento em sala de aula e também no seu desenvolvimento. Quer dizer, essa pessoa ela pode não ter uma habilidade do ponto de vista da aprendizagem tradicional, né, nos domínios da matemática, da linguagem, dos números, por exemplo. Só um parêntese na sua resposta. Por que essas habilidades manifestadas nos superdotados, elas se dão mais na área de exatas ou da música, por exemplo? Porque existe uma falta de estímulo em outras áreas? Porque, assim, se você for pegar no geral, esses superdotados, eles aparecem muito mais, né, nas ciências exatas. Eu estou falando de um volume, não estou falando que só existe nisso. Pelo menos que a gente tem conhecimento, nós que não estudamos, só observamos. E na área artística, na área musical principalmente. Por quê? Na verdade, é porque existe ainda uma conceituação um pouco limitada da inteligência. Então, nós tendenciamos a julgar uma pessoa como superdotado, como genial, quando ela como recebe superinteligente. Um título, quando ela faz uma música, uma obra. Ou superinteligente, quando Muito ela, por exemplo, tem um domínio nos cálculos. Porque é uma coisa que, para a maioria de nós, é uma dificuldade. Né? Para a maioria de nós... alguém que ganhou uma Olimpíada Internacional de Física, de robótica, de matemática, né? Enfim. O que compôs uma obra com 5 anos, 6 anos. Exatamente. Né? É claro, assim, que a gente não pode confundir superdotação com genialidade, porque são coisas diferentes. Genialidade, o gênio é considerado aquela pessoa, aí é uma quantidade muito pequena da população mundial, é uma pessoa que, além dessa alta habilidade, ela faz uma contribuição ímpar para a humanidade. A questão da genialidade é algo que a gente pode pontuar em relação a isso. As pessoas confundem muito, doutor Cássio? Tem uma confusão, né? Porque, assim, na realidade, para ser gênio, a pessoa, além de ter essas características da superdotação, né? Criatividade, alto desempenho, envolvimento com a tarefa, ela tem que ter feito uma contribuição ímpar para a humanidade. Na área de tecnologia, o Steve Jobs. Steve Jobs, por exemplo. Você pode pegar, por exemplo, Freud, que fez uma contribuição Mozart. ímpar. Mozart. Você pode pegar vários teóricos, assim, que não são muitos também que a gente tem, né? Exatamente por isso são geniais. Maestro Aurélio está ali pensando nos gênios da música, né? Você pode pensar em gênios da música, né? Das artes de modo geral. Só da música aí, Maestro Aurélio, para a gente citar. Você tem um microfone aí ao seu lado? Deve ter. Só da música para a gente citar, assim, os gênios. O maior exemplo é realmente o Mozart, né? Pela idade. Beethoven também. Beethoven. Né? Mas o Mozart parece que é... Na hora que a gente começou a falar, ele já ficou, eu digo, o Maestro Aurélio estava ali passando uma galeria na frente dele. E a gente tem Albert Einstein, em outras áreas, enfim. Vários. Os testes, voltando aos testes, porque você dizia que essa necessidade tem que nascer na escola de identificar. Mas eles também são testes clínicos, são ressonâncias, porque tudo isso nasce no cérebro. Mas a gente tem que entender o seguinte, que o homem, ele vai além do que apenas um conjunto de sinapses e neurotransmissores, né? Quer dizer, o que me constitui não é apenas, né, o meu equipamento orgânico, cerebral, né, minhas sinapses nervosas, meus neurotransmissores. Tem alguma coisa além disso que me constitui, que é aquilo que podemos chamar de subjetividade. Sim, né? sim. Porque senão seríamos uma determinação daquilo que a natureza colocou, né, e pronto, né, acabou, assim como está colocada na maioria dos animais. Então, nós somos além disso. Então, a inteligência, ela tem um equipamento orgânico, ela tem esse equipamento cerebral, ela tem esse equipamento, né, ligado a sinapses nervosas, ela está ligado a isso, mas ela também está ligada a uma série de outros fatores. Então, poderíamos dizer que tem, sim, um certo componente que é hereditário, embora esse componente hereditário, as pesquisas mais sérias comprovam isso, ela entra em menor causa. Interessante essa questão da hereditariedade. Pode Sim, continuar. você pode pensar, por exemplo, imagina o Mozart, né, que nasceu numa Europa Oriental, né, mergulhado de música e de sonoridade por todos os lados. Então, imagina que, eu não conheço, né, não sei o pai e a mãe do Mozart, mas supondo que os pais dele tivessem uma certa habilidade, né, significativa no campo da música. Ele recebe uma carga hereditária ligada a essa capacidade, a esse potencial musical.
Agora pensamos, se o Mozart tivesse nascido no meio da floresta amazônica, será que o Mozart ele teria tido, ou teria sido Mozart? Aí eu me lembro de Aristóteles, da teoria das 3.000 horas, que não existe gente, acho que são 3.000 horas, que não existe gente talentosa, existem pessoas habilidosas. Sim. E tem outros autores e pesquisadores contemporâneos que dizem que o talento hoje é desimportante, que o que é importante é você trabalhar muito, você exercitar muito. Sim, sim. Possivelmente, voltando um pouco, possivelmente o Mozart talvez ele tivesse se tornado um excelente tocador de tambor. Não seria um compositor Sim, da música porque ele não clássica. teria à disposição o piano. Mas ele teria à disposição, né, todo o som da floresta, né, possivelmente. Então você aproveita alguma coisa que é disso que é herdado, juntamente com alguma coisa que é da ordem do ambiente, das possibilidades, das oportunidades. Né, das Por oportunidades. isso que é importante saber lidar com esse Sim, superdotado. Sim, exatamente. Né? Porque você tem que estimular na medida certa para não reprimir e tem que para não criar uma confusão naquelas habilidades. Porque aí, Maia, a questão é exatamente essa, como eu estava dizendo, né, sobre a questão dos testes. Então você tem esse componente biológico, componente orgânico, que é importante, mas que a inteligência é alguma coisa além daí. Para isso você tem os chamados testes de inteligência, que eles também, por si só, não são suficientes, somente os testes suficientes para dizer de uma superdotação. É necessário, né, que a pessoa ela tenha uma pontuação, né, um quociente de inteligência acima de 140 para cima, para ser considerado superdotado, né, sabendo que nós, os normais, temos de 90 a 110. Tem um estudo sobre o oposto de quem tem muita dificuldade? Tem. Que são os chamados infradotados. Os infradotados. Que estão abaixo nessa linha, nessa pontuação? É, uma pontuação muito baixa, né, nos testes do QI. Normalmente ligados a alguma questão orgânica também, né, algum tipo de anomalia orgânica, algum problema orgânico, chamado, por exemplo, oligofrenia. Né, que, se você quiser, no outro momento a gente pode até discutir um pouco sobre isso. Porque o contraponto é interessante de fazer. Como assim a gente tem uma quantidade muito pequena lá em cima, a gente tem uma quantidade muito pequena lá embaixo também. Né? Então, os testes de QI, eles nos ajudam, né, a mapear essas crianças, esses adolescentes, as pessoas, né, com um certo indício de superdotação. Mas é necessário que se pense em outras coisas também. Por isso que o conceito de inteligência ele se modificou. O conceito básico de inteligência que a gente tem hoje é capacidade de resolver problemas. Porque não adianta você ter uma superdotação se, na realidade, também você não tem o envolvimento com a tarefa, se você não tem o esforço e a dedicação necessários para se obter êxito na tarefa. Acho que você tocou num ponto fundamental que eu queria deixar bem fortalecido no final da nossa entrevista. O conceito de inteligência, assim como os demais, quase todos, na verdade, mas esse é o caso de inteligência, mudou completamente. Então, assim, cuidado quando você taxa alguém disso ou daquilo. Primeiro que é errado falar. Né? Se você chama alguém de burro, às vezes você torna as pessoas, inclusive, incompetentes porque você dá a elas tarefas das quais elas não são capazes de realizar. Na verdade, você é que não está sendo inteligente, né, de fazer isso. Então, cuidado com isso. Esse conceito de inteligência é super interessante da gente deixar reforçado. E a característica do superdotado, dorme pouco, começa a falar entre 18 e 24 meses, Essas isso? coisas são muito pouco isso relativas. Também mudou, né? Se o conceito mudou, isso mudou. Um pouco. Né? Então, assim, por exemplo, falando da questão do rótulo, né, da nomeação, quer dizer, o livro discute exatamente isso. Muito interessante. Né? Então, assim, eu atendi vários, né, adolescentes superdotados, também suas mães. Eu gostaria de destacar isso, assim, que a superdotação, ela também, a criança e o adolescente, né, que recebe esse diagnóstico, de modo geral, essas crianças são muito angustiadas, porque elas não sabem muito bem o que fazer com essa habilidade que elas têm. Muito bem. Entende? Então, assim, é necessário também que haja um certo acompanhamento dessas crianças. Eu imagino. Porque elas são tomadas de uma angústia muito grande. E sofrem isso não é uma coisa muito, enfim. não é uma coisa muito confortável para elas. Doutor Cássio, que livro maravilhoso. Tá aqui, vamos mostrar de novo, Brito. Superdotação, psicanálise e nomeação. Crianças e adolescentes superdotados, suas famílias e as instituições de apoio, que são pouquíssimas, ou quase nenhuma nessa área. Não deu tempo de falar disso, mas no livro você encontra. A propósito, onde encontramos o livro? Inicialmente, você pode encontrar no site da própria editora, editora Juruá, www.juruá.com.br. Também você encontra na Cultura, na Leitura e na Saraiva.
Aqui na cidade de Teresina, eu não sei se a Anchieta já tem à venda alguma outra livraria. Mas, nossa, nessas livrarias aí, só para você sentir o nível do mas livro, encontra na Cultura, na Saraiva, muito bacana. Prazer enorme. Venha mais vezes, tá bom? Voltarei. Por mim, você sabe que você seria um consultor, né? Não Serei. de assuntos aleatórios, mas de assuntos importantíssimos. Muito obrigada, doutor Cássio. Já que a gente está falando de livros, deixa eu dar uma dica para vocês. Olha, a Luísa Trigo vai estar lançando o seu livro Meus 15 Anos, né, que é o outro livro dela, esse aqui o Meus 15 Anos, esse aqui dia 9, na livraria Anchieta, dia 9 de maio às 19 horas, é aberto, mas a Anchieta inclusive está com uma estratégia interessante, que é todo mês está lançando livros nacionais com os seus autores aqui. Então é bacana por conta disso. Então a Luísa Trigo vai estar aqui na nossa cidade no dia 9 de maio agora, né? E eu queria também dizer para vocês que a Anchieta tem livros técnicos e científicos incríveis, Manual de Direito Constitucional, é um que a gente apresenta hoje. Você sabe que a Anchieta está com 2 endereços em Teresina. Os endereços estão aí no seu vídeo, para quem não pode ler, Álvaro Mendes e também na Nossa Senhora de Fátima, e em São Luís, onde lá é a Livraria Moderna. Manual de Economia é um outro livro que a gente indica na área técnica também. São livros realmente incríveis. E antes de ir para o intervalo comercial, deixa eu falar para vocês que você sabe que a Medimagem, ela está fazendo o salão de novo do livro, né? E o salão de humor, e o tema é inveja. Então não deixa de fazer a sua inscrição, porque o Salão Mediplan de Humor é realmente bom, porque ele ocupou um espaço nessa área de eventos ligados ao humor, numa cidade que já foi a capital internacional, há quem diga mundial, mas aí é cearense demais, né? É brincadeira com o cearense. Mas a gente foi a capital nacional do humor, e aí ficou esse espaço com tantos talentos, e aí o Mediplan, nesse salão bacana, que já tá em quase 10 edições, tem o tema desse ano, inveja. Para você que está em outro estado, em outros países também, é incrível, você tem como participar, as informações estão aí no seu vídeo. Eu vou para o intervalo comercial, no próximo bloco a gente vai falar de música, sobre o Chapadão e o Boca da Noite com Só Feras, na nossa área de VIP de conteúdo. E agora eu vou com vocês, por favor. Meu ar de dominador dizia que eu ia ser seu dono, e nessa eu dancei. Hoje no universo nada que brilha cega mais que seu nome. Fiquei muito ao te conhecer, o que vi foi demais, vazou em toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto, fronteira de um oásis, meu coração em paz se abalou. É surpresa demais que trazes, ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Algo me diz em rubro-negro, o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo, boa noite. Quem não tem pra